A CLT, a legislação trabalhista que regula a relação entre empregadores e empregados no Brasil, não trata diretamente do assédio moral. Mas, mesmo assim, desde o fim da década de 90, a Justiça do Trabalho começou a julgar processos que envolviam o tema. A garantia maior contra o assédio moral, ela está justamente na Constituição da República. Onde lá no artigo 1º, a Constituição, ela preconiza entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a dignidade, o respeito à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho. Nos últimos 10 anos, quase 9.000 ações de assédio moral vieram parar na Justiça do Trabalho da 10ª Região, que atende trabalhadores do Distrito Federal e do Tocantins. Pessoas que atuam nos mais diversos locais, como escolas, residências, companhias aéreas, bancos. Ele vai ser indenizado por assédio moral. Ele era obrigado a assinar documentos fraudulentos. Os outros trabalhadores que participaram da greve em busca de melhores condições de trabalho e remuneração também passaram a ser vítimas de assédio moral. Grávidas, idosos e religiosos são as vítimas mais comuns do assédio moral. São dados estatísticos, né? Pessoas que têm um senso de culpa muito grande, pessoas que tenham uma fé religiosa diferente daquela que normalmente é praticada. Enfim, algumas características, mas ninguém está livre desse mal. Na justiça é necessário provar o assédio. Por isso, é preciso anotar detalhes sobre as agressões, hora, local e nomes. Os advogados alertam que é importante conversar com o assediador na presença de testemunhas e até mesmo exigir por escrito uma explicação que deve ser encaminhada aos recursos humanos da empresa. A justiça costuma ser favorável ao trabalhador quando ele consegue demonstrar, quando ele consegue provar o dano que ele está sofrendo. Uma situação de assédio moral pode manchar a imagem de uma instituição, já que no caso de uma ação na Justiça do Trabalho, são as empresas que respondem pelas atitudes indevidas dos assediadores. A responsabilidade é da empresa, porque o assediador, aí ele funciona como um preposto da empresa. Não obstante, posteriormente, a empresa poderá vir com uma ação regressiva, né, contra o assediador. Se porventura a empresa foi condenada na Justiça do Trabalho a pagar uma indenização por danos morais. Mas um ambiente de trabalho competitivo e a busca das empresas por gerentes com perfis mais agressivos podem estimular a prática de assédio moral? Para esta psicóloga, a resposta é sim. O assédio moral, ele está, digamos assim, inserir uma prática que é resultado de um ambiente patogênico, num ambiente onde existe muita competição, muito individualismo, muita servidão voluntária, onde há um silêncio a respeito das injustiças praticadas e das agressões, discriminação, preconceito, desrespeito, e essas práticas elas passam a ser legitimadas, banalizadas, às vezes estimuladas em algumas empresas para que as pessoas sejam dessa maneira, né, desrespeitosas. E seria possível, durante uma seleção de profissionais, identificar ou traçar o perfil de um possível assediador? Você já teve em alguma empresa, já atuou em alguma empresa onde você presenciou, vivenciou assédio moral? Já vivenciei, sim, e infelizmente, né, é comum, né, esse tipo de ocorrência. Não é possível a gente concluir que ele será uma pessoa que vai fazer esse tipo de ação, mas é possível nós identificarmos algumas características que a gente julga que são pertinentes a um perfil que faz isso, que termina fazendo esse tipo de ação na empresa. Então, assim, um profissional onde demonstra várias características em conjunto, né, porque a gente fala assim que uma característica isolada, ela geralmente não leva só a essa ação, mas várias. Também é importante entender que o assédio moral não deve ser confundido com divergências naturais no ambiente de trabalho, discordância de opinião, atitudes isoladas de um dia ruim, muito menos com possível cumprimento de metas. Atingir meta é lícito? Claro que é. A empresa ela pode impor que os trabalhadores atinjam uma meta. O que eles não podem impor é uma meta que seja
irreal e que exija desses trabalhadores que eles trabalhem além da jornada, né? Ou exija impor que eles atinjam essa meta mais por medo de ser humilhados do que pelo interesse em receber um bônus. Na edição de amanhã, você vai saber que o assédio moral pode trazer para a vida da vítima doenças que podem levar à morte.